ao Tabajara. Como vocês sabem, como está a sua saúde mental, né? A Edna falou das coisas que ficaram para trás, mas existem coisas que às vezes ficam nos segurando e prejudicam a nossa saúde mental. O espaço está aberto e depois nós vamos ter um espaço para perguntas, a hora que o Tabajara permitir aí que faça perguntas. E só que aí nós vamos dar o microfone para você, não o do Tabajara, ou o outro para você fazer a pergunta para sair na gravação. Né? Pode. Esse aqui, né? Eu confio mais nesse aqui. Acho que vai ser bom. Pessoal, boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês hoje. Eu ia pedir para que alguém fizesse uma oração, pedindo a Deus que, agradecendo a nós estarmos aqui juntos, e pedindo que a gente abrisse bem a nossa cabeça para aproveitar o melhor possível a experiência que a gente vai ter agora. Mas essa oração já foi feita, né? Eu acho que Deus não gosta que a gente fique sempre pedindo tanta coisa para Ele. Então vamos, já está pedido, Senhor. Vamos lá. Tomara que o que eu possa trazer para vocês contribua para que vocês sejam ainda mais felizes. Né? Eu não combinei com a moça que me antecedeu, não. Mas ela fez, ainda bem que eu não trouxe, eu ia trazer aquelas retroprojeções, né, aquele PowerPoint, e aí resolvi não trazer, falei, vamos fazer uma coisa mais pessoal, e ainda bem que eu não trouxe, porque eu começava falando exatamente no que ela falou na apresentação dela. Uma das coisas muito sérias do nosso tempo de hoje é que a gente hipervaloriza o passado. Todos vocês conhecem aquela história que você vai num psicólogo e ele fala, conta-me da sua vida. Conta da vida para quê? Até porque não dá para mudar nada na vida que a gente viveu até agora. O máximo que a gente pode fazer é tentar dar uma repensada, tentar dar uma ressignificada no nosso passado e ver o que a gente pode tirar disso. Mas se eu chegar à conclusão que eu perdi tempo, eu perdi tempo. Se eu chegar à conclusão que eu tomei decisões erradas, eu tomei decisão errada. E não tem nada mais que a gente possa fazer por isso. Esse talvez seja um dos 3 piores problemas que existem na humanidade hoje, na nossa civilização moderna. A ideia de que a gente tem que falar do passado. O passado acabou, gente. Então vamos pensar, vamos imaginar que essa linha aqui seja a nossa vida, né? Então a gente nasce aqui no comecinho da vida, tem 3 criancinhas lindas brincando ali atrás, que me agrada muito ver isso. E a gente nasceu aqui. Quando a gente nasce, já tem um monte de coisa acontecendo. Eu nasço numa família, eu nasço numa sociedade, eu nasço numa cultura, eu nasço de um determinado sexo e não do outro. Quer dizer, quando eu nasci extremamente determinado. Toda a história da minha família, da minha mãe, do meu pai, tudo que eles viveram até aqui, aparece em mim de nada. Eu não nasço uma tela em branco que vai ser pintada. A hora que eu nasci, eu já nasci extremamente determinado. Vocês concordam comigo? E aí a gente vai andando, né? A gente vai andando e aqui a gente começa a brincar. Gente, que graça tem passar por baixo do banco da igreja. Alguém de vocês quer tentar? Mas tem uma criancinha ali que já passou umas 40 vezes. E é lógico que ela tirou um prazer disso fantástico. Eu não sei se vocês sabem, mas uma criança daquela idade, lindinha, cadê ela? Está no chão. Mas tem uma maiorzinha, essa também é uma gracinha. Essa aí estava passando por baixo do banco. Gente, a área de prazer dessa criança, a área de satisfação dessa criança é 40 vezes mais potente do que a nossa. O prazer que essa criança tem de passar embaixo do banco para lá e para cá é um prazer que nenhum de nós na nossa idade, e mesmo os mais novinhos, que tem aqui um pessoalzinho mais criancinha, não tem mais. E tem mãe chata, né? Que fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Deixa uma criança brincar. Porque ela estava dando voltinha ali no meio das cadeiras. Eu quase brinquei, quase que eu falei, vou correr com você. Eu falei, depois eu não faço a palestra. Né? Não tem jeito. E ela corre, e corre rindo, né? Gente, essa fase da idade é espetacular. Ela tem a beleza dela. O apóstolo Paulo falou isso, né? O apóstolo Paulo era brilhante. Ele falou disso, cada idade tem o seu prazer. Quando eu era criança, eu me divertia com coisa de criança.
Agora que eu sou velho, faço as coisas de velho. Vou chegar lá. E aí a gente vai para a adolescência, né? A adolescência é uma época espetacular, porque na adolescência a gente tem muita energia, quase que eu falei outra palavra, esqueci que eu estava dentro de uma igreja, e muito pouco juízo, né? Isso é biológico. Por quê? Porque o telencéfalo, essa parte aqui da nossa frente, né, não está desenvolvido. Então a gente não pensa em consequência. Você já viu o cara sem gasolina na rua? É jovem. Da minha idade, ninguém fica sem gasolina, porque a hora que o tanque chegou na metade, já quer encher. Né? Já viu gente correndo na rua um dia de frio, com chuva, sem guarda-chuva? É jovem. Porque da minha idade já sai com guarda-chuva, capa, galocha, ou nem sai, porque no relógio falou que ia chover. Né? Então a gente. Por quê? Porque o meu telencéfalo cresceu muito e ele me protege de erros. E o adolescente não pode ter isso desenvolvido. Aliás, não tem. Né? Tanto é que na guerra é infantaria, né? De infantes. Porque se fizer um batalhão de carinha da minha idade, primeiro que a gente não vai brigar com ninguém, né? Vai lá e destrói aquele povo. Ela fala, por quê? Quem são eles? O que eles fizeram? Para que eu vou brigar? Não vou, não. Né? Agora, aquela ideia de pegar a arma e sair lá e fazer o que mandaram é para infantaria, de infante. Né? Na nossa idade, na minha idade, já não faz mais isso. Né? Não tem por que fazer um negócio desse. Bom, e aí a gente fica um pouco mais maduro. Né? E quando a gente fica mais maduro, a gente... O que a gente faz quando está aqui? Isso aí, a gente casa. Né? Casa sonhando que vai ter uma vida maravilhosa. Eu achei a mulher da minha vida. Eu achei o homem da minha vida. E aí vai tocando. Né? Aí tem filhos, que é uma experiência espetacular. Né? Depois você vê seus filhos crescerem. Aí você chega numa idade que seus filhos saem de casa. Troço complicado, né? Troço complicado. Quem aqui já passou por essa situação? Levanta o dedinho. É ruim, né? Vai embora. E geralmente, quando casa com uma criança. Né? O que essa moça vai fazer com o meu filho, meu Deus do céu? O que esse menino vai fazer com a minha filha? Né? Porque, para a gente, inconscientemente, tinha que ser um casamento com uma pessoa madura, mais ou menos da minha idade. Não dá. Né? Não dá. E aí, o que acontece? Aí a gente vai ficando, e a gente chega na terceira idade. É disso que eu vou falar com vocês hoje. A gente chega lá na terceira idade. Terceira idade é maravilhoso. Você já sabe tudo. Você aprendeu toda a sua vida. E você sabe que conhecimento é uma coisa que não consegue roubar da gente. Sabiam disso? Você não perde, você esquece. E aí você começa a ver que você corria e não corre mais. Você vai fazer a palestra e você chega aqui, você fica conversando com uma pessoa muito simpática que está conversando com você aqui, e daqui a pouco você fala assim, você dá licença, eu vou sentar um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou ficar de pé, e se eu ficar de pé já, a hora que eu ficar de pé aquela hora, eu não vou aguentar ficar de pé tanto tempo. A gente vai descer uma escada e a gente procura o que primeiro? O corrimão, claro. Você gruda naquele troço e vai descendo com cuidado, porque o olho já não enxerga direito. O braço, a perna já não tem a mesma força. Né? E a gente vai descendo como dá, né? Como dá. Vai descendo como dá. E às vezes até cai, né? Vai descendo. A gente começa a ser um pouco mais cuidadoso. Agora, veja que interessante, né? A língua portuguesa tem uma palavra só para saúde. Né? Então, eu falo da saúde da criança, eu falo da saúde do velhinho, eu falo da saúde do homem, eu falo da saúde da mulher. É tudo a mesma palavra. Isso é uma pobreza linguística. Porque em japonês, por exemplo, tem várias palavras. Em japonês tem uma palavra para falar saúde da criança. Né? Aquela criancinha primeira que me levantaram lá, ela está saudabilíssima, mas anda mal pra caramba. Né? Se qualquer um de nós adultos andar como ela anda agarrando. Né? Nós vamos chegar daqui a pouco lá, mas ela anda super agarrando. Né? E ela é saudabilíssima. Então, quando eu falo saúde de criança,
é totalmente diferente de saúde de adolescente. E a saúde do adolescente homem é diferente da saúde do adolescente mulher. Então, no Japão tem uma palavra para saúde de criança, uma saúde para adolescente homem, para adolescente mulher, para adulto homem, adulto mulher, e uma palavra específica para a saúde do idoso. A minha mãe foi um caso muito interessante, porque o médico falava assim, senhora, está tudo bem com a senhora. Aí ela ia para casa e brigava comigo, que também sou médico. Como está tudo bem se eu não tenho a mesma forma que eu tinha antes? Como está tudo bem se eu não tenho a mesma memória que eu tinha antes? Como está tudo bem se eu não tenho o mesmo entusiasmo que eu tinha antes? E eu nunca consegui convencê-la de que estava tudo bem para a idade dela. Né? É muito fácil entender o que eu estou falando, gente. Vocês já brincaram de pinhé? Nossa, pinhé, já viram isso? Então, vamos fazer uma brincadeira. Ninguém vai fazer, coitadinha, porque ela vai sofrer. Mas tem gente com pessoas jovens do lado. Faz pinhé aí e vê o que acontece. Faz na sua mão. Faz na sua mão. Vai, pega e olha o que vai acontecer. Quem está fazendo com a jovenzinha ali ou com a criancinha ali, faz tec. Você puxa a pele e faz tec, volta. Na hora. Tec. Alguns de vocês faz plofit. Tem gente que faz plofit. Né? Que é o que faz. A minha faz plofit. Essa pele é uma pele de um cara de 70 anos. Esse cérebro é um cérebro de cara de 70 anos. Esse cabelo, quando eu conheci você, era preto, lembra? Tinha barba preta. Agora, você está conservada. Né? Agora, é esse cabelo de um cara de 70 anos. E a primeira coisa que a gente tem que aprender, quando fala de saúde na terceira idade, a saúde na terceira idade é saúde na terceira idade. Então, eu posso ser um velho saudável, né? Um velho saudável, e daqui a pouco nós vamos descrever o que é um velho saudável e vamos conversar o que a gente tem que fazer para ficar saudável quando for velho. E o que a gente tem que fazer, já que a gente já está velho, porque a plateia é bastante heterogênea, né? Tem os idosos como eu e tem o pessoalzinho mais novinho aí, tem gente de 30 anos, né? Então, vamos falar o seguinte, independente de onde você estiver nessa estrada, é fundamental que você tome cuidado para que você, primeiro, curta, né? Essa história, vamos nos preparar para o futuro, é bobagem, né? Esse texto tão bonito da Bíblia fala, não vamos pensar no passado, vamos em frente, em busca de Jesus Cristo, não é isso que fala? Então, pensar no passado é fria, gente, é fria. Né? Aliás, pensar em problema, adorei a apresentação que foi feita aqui antes de mim, porque metade da minha palestra já está lá, entendeu? Eu ia falar, por exemplo, que as pessoas pensam em problema. Né? Então, você chega lá no meu consultório e fala, doutor, eu quero te contar meus problemas. Mas, poxa, eu não sei se eu quero ouvir. Até porque não adianta ouvir. Se eu tivesse certeza que se você se abrir comigo, me contar tudo que você passou de ruim na vida, vai melhorar a sua vida, eu escutaria. Escutaria. Tá? Mas não vai acontecer nada. Você vai sair de lá e falar, nossa, doutor, é bom, hein? Me escutou 3 horas. E os meus problemas são exatamente os mesmos. Para resolver problemas, você não precisa nem saber qual que é o problema. Vocês sabiam disso? Que eu posso resolver problema sem saber qual é o problema? Eu posso brincar com vocês agora, vocês vão ver isso. Vou fazer um exercício com vocês. Muito interessante, eu acho. Se não gostarem, me perdoem. Mas eu vou contar para vocês que eu, Tabajara, tenho um problema muito sério. É um problemão. Realmente é um problema real. E é muito ruim. Eu queria que vocês me ajudassem, mas eu não posso, dentro desse contexto, contar para vocês o problema. Quem dá uma dica? Tem gente fazendo assim já, ó. Enquanto um faz assim, o outro fala, para todo problema tem uma solução. Fala para mim, para todo problema tem uma solução, Tabajara. Procura a solução, para todo problema tem uma solução. Uma. Quem dá outra dica? Hã? Não sei. Porque o Einstein dizia uma coisa muito interessante. O Einstein dizia que se ele tivesse 1 minuto para resolver um problema, ele gastaria 59 segundos pensando no problema. Porque se você não entende muito bem o que está acontecendo, você não resolve. Né? Então, veja o tamanho do seu problema, veja o que é, como é que ele funciona. Aliás, pode ser que ele não seja problema. Quantas vezes a gente está preocupado com uma coisa achando que é problema e não é problema?
Eu faço muito workshop, né? Empresas, um monte de coisa assim. E tem um exercício que é muito impactante. Você chega para as pessoas, não vou fazer aqui agora que não tem tempo. Se um dia você quiser, eu venho fazer essas brincadeiras aqui. Mas olha, chega para as pessoas e fala assim, liste aí, não vamos fazer agora, tá? Porque não vai dar tempo. Liste aí, que a gente dá 15 minutos para cada etapa, coisa assim. Liste aí tudo aquilo que está te aborrecendo hoje. E anota. Você não vai contar para ninguém o que é. Só vamos querer saber quantos problemas você tem. Se for uma coisa tão pessoal, tão íntima, que você não quer que ninguém veja, coloca um asterisco, um joguinho da velha, uma estrelinha. Você tem que saber qual é o problema. Ninguém mais no mundo precisa saber. Tá? E aí, quando você termina isso, você pergunta, quantos problemas você listou? 12, 13, 15, 18. Normalmente fica nessa faixa, às vezes até um pouco mais. Legal. Então vamos fazer o seguinte, tira daí os problemas que não são seus. Não depende nada de você. E você só vê os neguinhos riscando. Tira daí o problema que foi seu, mas foi do passado. Não é do presente mais. Não tem nada que você possa fazer por ele. Se tiver alguma coisa que você possa fazer, deixa. Mas se não tiver nada mais que você possa fazer por isso, tira. E você só vê os neguinhos. Legal. Agora tira daí aqueles problemas que são do futuro. Não tem nada que você já possa fazer por ele. É a coisa que vai acontecer lá na frente, né? Bem lá na frente. E você vê os carinhas. E aí você fala, bom, o que sobrou é seu, é atual. Tem mais uma. Tira daí o problema que é seu, mas que não depende de você. Porque quando a gente quer resolver um problema que não é da nossa conta, a gente tem desejo, mas não tem poder, a gente sofre, né? Eu sempre digo que desejo sem poder é só sofrimento. Eu tenho um desejo danado que meu filho passe na faculdade. Eu dou todos os recursos para ele fazer isso, mas ele não estuda, eu só vou sofrer se eu ficar achando que vai ter que entrar. Eu tenho que pensar diferente. Desejo sem poder é só sofrimento. Tá? Então, tira daí aquilo que é desejo, mas você não tem poder de resolver. Meu filho estava fazendo um curso nos Estados Unidos, e um dia ele me ligou de madrugada e falou, pai, desculpa estar te ligando, eu sei que é madrugada, mas eu estou desesperado. Porque o governo brasileiro rompeu o acordo com o governo americano e todos os estudantes brasileiros que estão nos Estados Unidos e todos os estudantes nos Estados Unidos que são do Brasil não podem continuar os cursos, vai ter que voltar para casa. Eu falei, mas quantos são? Só no projeto que eu estou são 3 mil, não sei quantos. São milhares de brasileiros no Brasil. Aqui, milhares de americanos no Brasil. Não vai dormir, rapaz. O problema não é seu. É o problema de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Você é só um. No dia seguinte, ele me ligou, pai, fica tranquilo que está tudo resolvido. Eu falei, eu já estava tranquilo. Porque é lógico que vai resolver, alguém vai tomar uma providência. E não é ele, porque ele não tem esse poder. Bom, vocês acreditam que, às vezes, nessa hora, alguns dos participantes falam, acabou. Todos os problemas que eles listaram, ou eram problemas que não eram dele, ou eram problemas que eram deles, e era do passado, ou do futuro, ou que ele não tinha poder nenhum para resolver. E as pessoas estavam carregando uma carga imensa, aquela bola de metal presa no pé, que acabaram de citar aqui. Cadê a pessoa que fez a palestra? Linda, adorei. Viu? É aquela pedra, você está carregando a pedra. A pedra é para você ficar preso, não é para você correr, é para você ficar preso. E aí, o resultado a gente sabe. Então, mas só para vocês verem como a gente tem recursos, sem saber o problema, me dá mais uma dica de como que eu resolvo o meu problema. Pode não ter que resolver. Boa, mais uma. Mais uma. Gente, só um minutinho. Eu não consigo entender isso, gente. O camarada pega um short e vai para a piscina. Todo dia, 2 vezes por semana, ele vai nadar. Vai lá e nada. Um dia, ele vai precisar atravessar um corguinho pequenininho. Ele fica morrendo de medo. Tem alguma coisa errada nisso, gente. Tem alguma coisa que não está certo nisso. O camarada vai na igreja toda semana. Sábado à tarde ele está na igreja.
Antigamente, no tempo meu jovem, a gente carregava a Bíblia, agora está no celular. Mas vai lá, lê a Bíblia, fala que o nosso objetivo é chegar a Jesus Cristo, que quando a gente morrer, nós vamos encontrar o Salvador, e morre de medo de morrer. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Tem alguma coisa errada. Qualquer probleminha é uma tragédia. Você é filho do dono. A gente não pode, né? Não pode. Para pensar. Será que essa religiosidade que a gente está fazendo é uma coisa que está dentro da gente? Ou é um teatrinho que eu faço para ter amigos no fim de semana? Porque se está dentro da gente, a gente primeiro não tem que ter medo da morte. A gente vai encontrar com Deus. Como é que eu vou ter medo quando meu filho foi para a França agora, está lá, acabou de mandar um WhatsApp. Que fantástico esse mundo, né, moderno. Espetacular. Eu estava ali agora, aguardando vocês ali no carro, e estava vendo os passeios que meu filho está fazendo. Isso é espetacular, né? No meu tempo de criança não tinha nada disso. Tá? E veja só, quando eu fui levá-lo no aeroporto, eu não fiquei desesperado, eu não chorei, eu não arranquei meus cabelos. Eu sabia que ele estava indo para um lugar legal, não estava? Gente, a coisa que mais me dói é quando eu vou num enterro de gente cristã e as pessoas estão chorando. Quer dizer, o camarada saiu para ir contra Deus, eu estou morrendo de inveja dele. Concorda? Faz sentido o que eu estou falando ou estou falando besteira? A gente tem que ser coerente com o que a gente fala, gente. Não pode não ser coerente. Mas ela tinha uma dica aqui. Qual que era a sua dica? Trocar ideia com a outra pessoa. E essa é uma dica muito legal, porque fizeram umas pesquisas muito legais, como é que faz para velho ser saudável? E uma das coisas aqui que ajuda os velhinhos a serem felizes é terem amigos. Eu acho lindo essas reuniões de vocês aqui, porque vocês, de alguma forma, estão criando uma irmã. Esquece o aspecto religioso. Esquece Deus e Cristo, esquece. Só o fato de vocês estarem se reunindo, se abraçando, conversando, é extremamente positivo. Claro que ainda tem muito mais do que isso. Tá? Mas vai bater um papo com um amigo. Então, veja só, dá para conversar tranquilo. E, às vezes, a gente fica pensando que se eu entender, se eu for lá desabafar... Gente, que coisa horrível. Desabafar não ajuda ninguém. Mas vamos lá, então. Como é que eu vou fazer? Vocês querem que eu comece do fim ou querem que eu comece do começo? O que a gente faz para a gente ter uma idade velha saudável? Do começo. Então, vamos lá. Uma mãe chegou para um professor, para um mestre, e perguntou para ele, com que idade eu devo educar meu filho? Começar a educar meu filho. E o mestre falou assim, que idade tem seu filho? Falei, meu filho já tem 3 meses. Então, você está atrasada 3 meses. Gente, desde o começo da vida, e muitos de nós não viveu isso, e vai tentar consertar lá. Mas aqueles que têm filhos pequenininhos ou netos pequenininhos, aprenda isso. Fica tranquila. Só pode reclamar de choro de criança em igreja quem nasceu de chocadeira. Tá? Que todo mundo foi criança, né, gente? Eu vejo gente falar, mas chorou, atrapalhou o culto. Gente, Jesus nasceu criança. Não pode, não pode. Pode, fica à vontade, está tudo certo. Bom, quando a gente é criança, na idade dessa criança maravilhosa que vocês estão vendo ali, o que a gente tem que fazer? Tem que dar muito amor, tem que dar muito reconhecimento, tem que dar muito estímulo. Tem um neurocientista que escreveu em 1954, o ano que eu nasci, escreveu um livro, como que ensina a criança, bebê a ler. É gozado, eu conheço várias pessoas que fizeram isso, e a criança com 3 anos já lê um livrinho dela numa boa. E as pessoas estão achando... Gente, criança é uma esponja, aprende tudo, coisa boa e coisa ruim. Eu atendo muito criança, e chega aquele pai, aquela mãe, e fala assim, a gente não conversa na frente dele. Mas vocês não brigam na frente dele. Pô, mas ele está vendo uma cara de onça, uma cara de tigre ali, ele está achando o quê? Claro que ele sabe que vocês estão brigando, pô, não é assim. Então, a gente tem que poupar as crianças realmente, né? E não, mas olha, a vovó morreu. E a gente não contou para ela. Tá. Então, a vovó abandonou. Desgraçada, foi embora e não deu nem tchau. Tá. Tem que contar. Nós vamos contar. Olha, a vovó era muito boazinha e virou uma estrelinha.
Gente, para com isso. Né? A gente tem que ser sincero com as crianças, permitir a elas sentir as emoções. E tem que sentir dor, porque a avó morreu. Entende? Isso é muito triste. Ela vai ficar sem aquela amiga dela que brincava com ela, que sentava no chão com ela. Você sabe que as vós sentam no chão com o netinho, né? Depois é uma desgraça para levantar, mas senta no chão com o netinho. Fica lá. Né? E ela vai perder isso, vai ser uma situação muito desagradável ela perder isso. Então tem que contar. Tem uma história muito legal aqui que um amigo meu, psicólogo, me contou, muito interessante. Ele foi chamado para uma escola que estava uma tragédia. As crianças, depois que perderam o coleguinha, estavam endiabrados, chutavam a canela da professora, não faziam a lição, rebentavam a cortina, penduravam na cortina da classe, um negócio horroroso. E a classe inteira estava assim. E já tinham passado por 2 colegas psiquiatras que fizeram os diagnósticos malucos. E esse camarada, ele é muito sensível, eu sempre esqueço o nome dele, mas se eu lembrar até o fim, eu conto para vocês, é um cara muito bacana. E ele foi lá conversar com as crianças. E não demorou muito para ele descobrir o que tinha acontecido. Escola religiosa, católica, e morreu uma criança. E as crianças foram no enterro. E todas as mães estavam desesperadas. Porque uma morte de uma criança não é uma coisa previsível, não é uma coisa desejável. E aí, a irmã, no dia seguinte, foi lá e falou, olha, fiquem tranquilos, o fulano está no céu. Porque ele era muito bonzinho. E Jesus chamou ele para morar com ele. Gente, virou um inferno a classe. Né? Aí, o que ele fez? Ele foi lá e falou, gente, aquela história aqui é mentira. A freira falou uma coisa que vocês entenderam errado, não foi falar que a freira estava errada, né? Tá assim, mas eu vou falar para vocês, fulano morreu. Alguém aqui já viu alguma morte? E aí uma criança virou assim, o meu pintinho morreu. E a professora falou, mas não pode comparar. Calma, talvez não possa para você, mas para ele, aquele pintinho é um bichinho muito querido. Aí o outro falou, mas também morreu meu hamster. Mas morreu não sei quem. Morreu meu tio. E todas as crianças daquela classe, o que não era esperado, mas aconteceu, todas já tinham tido uma morte. E o que é a morte? A morte, conversaram, O dia seguinte, todas as crianças estavam na escola, estudando bem, ninguém tinha nenhum problema, estava todo mundo muito feliz. Mas então vamos lá. Aí nós chegamos na adolescência, né? Não, ainda estamos na infância. Então, tem que dar amor, permitir experiências, enriquecer, compartilhar. Né? Quantas vezes a gente pega a criança e dá para ela, hoje em dia, né, para resolver o problema nosso? Né? Isso é sério, gente. Mas no seu tempo não tinha isso, mas tinha outras coisas que eram quase igual. Tá? Tinha as babás, né? Tinha aquelas mães que ficavam com 3, 4 filhos de todo mundo, tinha escola que botava 40 crianças numa sala de aula, e aquilo era uma tragédia, né? Hoje ainda tem isso, mas tudo bem. Aí a gente chega na adolescência. Como é que a gente faz para a gente... O que a gente podia falar para um adolescente para que ele faça para ele ter uma velhice saudável? Alguém dá uma dica? Então, eu não concordo muito com isso, não. Desculpa, aliás, não me leva a mal, tá? Adorando você participar, tá? Mas eu acho que é muito melhor participar. Eu não sei mais do que você. Eu tenho outra ideia. Então, eu vou falar a minha, você fica com a sua, a gente junta as duas e vê o que dá. Mas, por exemplo, eu conheço pais que exigem obediência de criança, gente. Quer dizer, obedece porque aqui quem manda sou eu. Obedece enquanto você comer a comida que eu compro, você me obedece. Quando você morar na minha casa, você me obedece. Esses geralmente são aqueles que vão para o asilo quando for velho. Né? E eu fico até imaginando os filhos conversando na sala de jantar, com os protocolos, lá com os folders dos asilos. Isso é bom demais, é muito caro. Esse aí não serve. Esse aqui está um precinho razoável. Gente, para pensar. Você tem que conversar com a criança, você tem que dar amor para a criança. Você tem que entender por que você não pode fazer. Olha, eu vou contar para você. Você não pode ir lá na rua, porque lá passa carro. Vem aqui, eu vou te mostrar. Tem que ter tempo. Não pode não ter tempo.
Se essa criança aprender a se confiar, se essa criança aprender a ter um protagonismo na vida, é bem provável que a hora que ela chegar lá, ela vai chegar melhor. Se isso não acontecer, pelo menos aqui a vida dela vai ser muito melhor. Concorda comigo? Né? Bom, tudo bem. Aí tem os problemas sérios. Vou te defender agora. Por quê? Porque tem coisa que a criança não pode pensar. Você lembra que eu falei agora há pouco do terencéfalo pobre? A criança não pensa nas consequências. Então, eu não posso chegar para aquela criança e falar assim, o que você quer fazer amanhã? Não dá, ela nem vai entender a sua pergunta. Né? Então, você tem que gerenciar. Mas existe um gráfico muito interessante. O poder da criança cresce assim. E o nosso poder de adulto desce assim. Aqui no começo, eu consigo tudo. Ela não consegue nada. Aquela criancinha que está mamando quietinha ali agora, se você tentar dar qualquer problema para resolver, ela não consegue resolver. Ela quer pegar a bonequinha dela, o carrinho dela, e ela está pesado para a burra, ela não consegue. Aí vem você, um super-homem, cata ela, o carrinho, e carrega até onde você quiser. Ela não aguenta mais andar no passeio, você põe ela no cangote, e ela anda e brinca e fica horas no seu cangote. Você é todo poderoso, e ela não tem poder nenhum. Quando chega aqui na adolescência, já é quase a mesma coisa. E eu fico louco quando eu vejo pais tratando adolescente como criança. Eu falo, esses dias eu falei para a mamãe, falei, escuta, você vai estar com ela daqui a um ano, quando ela tiver que dizer não para o sexo inseguro? Você vai estar com ela daqui a um ano, quando ela tiver que falar não para a droga? Você vai estar com ela daqui a 2 anos, quando ela tiver que escolher a profissão que ela vai fazer? Por que você exige obediência severa agora? Não pode. A essas alturas, você já tem que ter incorporado a sabedoria, a maturidade, para você saber o que você vai fazer. Quantas vezes a gente vê coisas erradas sendo feitas por adolescente e fala, gente, hoje em dia está terrível. Eu sou psiquiatra em criança, adolescente, adulto, empresa, faço de tudo. Gente, meio polipotencial. Mas hoje as adolescentes estão muito complicadas. O número de mortes por suicídio nos Estados Unidos, de 19 para cá, aumentou 85%. Gente, 85%, quer dizer, de cada morria 10, agora morre 18. Gente, não é brincadeira. Né? E está acontecendo muito isso. Um tempo atrás me chamaram numa igreja para falar sobre a psicologia da adolescência, e eu fui, e cheguei lá, tinha umas pessoas muito radicais, e praticamente não deixaram falar. Né? Porque tudo que eu falava, é só pedir para Deus. Tudo bem, mas naquela igreja tinha adolescente grávida, naquela igreja tinha adolescente se cortando. Então, gente, vamos dar um espaço. Né? Vamos entender que não é brincadeira isso, é muito sério. Bom, mas vamos pensar que a criança teve todo o amor da vida, toda a educação, experiências saudáveis, legais, e hoje ela está aqui, no mundo adolescente. Ela vai passar para ser um adulto jovem. E no adulto jovem ela vai ter que tomar uma série de decisões muito importantes, que se ela estiver bem preparada, vai ser mais fácil tomar. Não vai ser fácil. Você vai ter que escolher uma pessoa para ficar com ela. Normalmente a gente escolhe uma pessoa com fantasia de ficar para o resto da vida com essa pessoa. E essa pessoa nem sempre tem todas as qualidades do mundo. E tem tantas outras pessoas com fantásticas qualidades que você vai ter que abrir mão para ficar com ela. Você já pensa, lembram disso, alguns de vocês? Não é uma decisão fácil, né? Mas pode ser uma decisão sábia. Você pode ser uma boa escolha. Né? Escolher uma pessoa que vai compartilhar com você do seu mundo, da sua vida, vai viver com você essa experiência. Às vezes é difícil, às vezes dá errado, mas está lá, tem que ser trabalhado com isso. Bom, mas vamos chegar aqui, senão daqui a pouco vocês já estão com vontade de tomar aquele caldo verde que está lá, que está uma delícia, né? E quando a gente chega por aqui? Então, eu acho aqui que vamos pensar... Bom, tem gente jovenzinha, mas não vamos pensar neles agora, que não é o objetivo agora, mas vamos pensar, eu estou aqui. Então, vocês concordam comigo? Vou perguntar. Que hora que eu estiver aqui, hoje, eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivi desde o começo? Todo mundo concorda? Aliás, antes do começo, né? Lembra que eu falei que antes de eu nascer já estava acontecendo alguma coisa na minha vida? A história da minha família, do meu pai, da minha mãe. Então, quando eu olho para trás, se você estiver me vendo aqui, você está vendo aqui em mim, você está vendo o meu hoje. Mas eu já passei por tudo aquilo, já fui aquela criancinha ali, já baguncei culto, e fui crescendo até chegar aqui. Certo? Vocês concordam com isso? Tem alguma dúvida disso?
Então, para aí, olha aqui o que eu vou falar. Eu vim aqui só para falar isso para vocês. O resto até agora foi só para posicionar. Eu vou chegar aqui, não vou? Não importa quanto tempo tem daqui a aqui. Mas eu vou chegar aqui. Vocês concordam que quando eu chegar aqui, eu vou ser tudo aquilo que eu sou hoje, mais aquilo que eu vou desenvolver até lá? Esse é o espaço que eu chamo de campo áureo. Nesse espaço, o que eu plantar, eu vou colher. Esse espaço é exatamente o espaço que eu vou botar alguma coisa e que o que eu fizer aqui vai impactar quando eu estiver aqui. E aqui eu posso escolher, porque daqui para trás, lembra que eu falei? Muitos de nós não tivemos essa mãe amorosa que a gente gostaria de ter tido, esse pai atento, esses professores amorosos, muitos não tivemos. E eu estou aqui hoje e eu pago um preço pelo que eu não tive. Mas eu vou estar aqui, e quando eu estiver aqui, aquilo que eu fizer daqui até aqui vai impactar como é que eu vou estar aqui. Ah, mas eu já sou muito velho, eu já passei de 70, não vai dar isso. Eu conversei com um amigo esses dias, que está fazendo 96 anos, e nós estávamos conversando sobre isso. Ele estava falando o que ele está pretendendo fazer no campo áureo dele agora. A partir dos 96, o que eu vou fazer? Para quando eu chegar nos 97, eu estar melhor do que eu estaria se eu não tivesse feito. E quando eu chegar nos 98, eu estaria melhor do que eu estaria se eu não tivesse feito. E se eu, nesse intervalo, a morte vier me pegar, que a morte me pegue melhor que me pegaria se eu me pegasse hoje. Não é bacana isso? E aí, então, nós temos que pensar o que a gente vai fazer nesse período. Então, a palestra vai começar agora. Parem para pensar. O que a gente pode fazer? Como é que eu sei? Primeira coisa é saber o que está faltando, né? O que eu posso desenvolver, o que eu quero melhorar. E aí, eu proponho para vocês, se depois vocês quiserem, eu mando para a Raquel isso por escrito, vocês, quem quiser, pega e faz em casa. Vai valer a pena. Ficar uma semana pensando em si mesmo. Pensando em você. Tá? Se puder fazer um mapa, melhor. Coloca lá o seu nome, como é que você chama? Kátia. Coloca lá, Kátia, no centro de uma folha e fala tudo aquilo que você sabe da Kátia. A Kátia é uma mulher, a Kátia estudou isso, a Kátia trabalha com isso, a Kátia tem uma família, nessa família tem isso, vai montando. Esse mapa fica uma confusão, fica imenso, porque são muitas coisas que acontecem na vida da gente. A gente vai colocar aí a nossa história, as nossas frustrações, os nossos sucessos, os sonhos que a gente realizou, os sonhos que a gente ainda não realizou, e aí é um outro problemão, né? Porque tudo que tem prazo, alguém cobra. Quando não tem prazo, ninguém cobra, você não faz. Tem muitos sonhos que a gente tem que passa a vida inteira sonhando e não vai fazer porque não tem prazo. Né? Então, os sonhos que eu tenho, como é que faz? Dá para se divertir um monte, fazer um monte de coisa sobre isso. Primeira semana, você faz esse mapa. Ele é secreto. Então, vamos supor que vocês dois são um casal, resolvam fazer isso. O homem faz um, a mulher faz outro. Um não vê o outro. É uma questão de respeito. Porque tem coisa que a gente não pode falar com o nosso cônjuge. Verdade? Tem coisa que não se fala. Tá? Mas é importante para você. Então, bota lá, para você, bota. Ah, mas é muito ruim. Vai que à noite ela vai lá e abre o negócio e dá uma olhada o que está escrito ali. Ah, bota uma estrelinha. Esse assunto é muito sério, mas eu tenho que saber o que é. Ninguém mais precisa saber. Bota uma estrelinha. Bota um jogo da velha, uma bolinha. Né? Você tem que saber. Na segunda semana, você vai pegar e vai tentar descobrir quais são os pontos de melhora. Como é que está meu horário? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Viu? Então, a gente vai trabalhar com os pontos de melhora. O que é ponto de melhora? Por que a gente tem que melhorar? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aquela pessoa que nasceu com defeito e não consegue andar. Ela precisa de um fisioterapeuta para ajudá-la a aprender a andar. Concordam? Vamos pensar aquela pessoa que corria, quebrou a perna, agora precisa de um fisioterapeuta para recuperar o que perdeu. Certo? E tem um atleta de alto padrão que precisa de um fisioterapeuta para ser ainda melhor. Então, existem 3 razões para você querer melhorar alguma coisa. Você nunca ter tido, você ter perdido, ou você querer em alto nível. Então, você vai procurar nessa lista de um monte de coisas que você viu de você, os pontos de melhora possíveis. Tá? Veja, não é erro.
A nossa cultura se preocupa com o erro. Onde você está errado? Não, eu posso querer melhorar uma coisa que está certa. Aliás, tem erro que eu não quero melhorar, não vale a pena você perder tempo melhorando. Tem coisa que você não sabe fazer, não precisa saber fazer. Né? Mas tem coisa que você sabe fazer, faz muito bem, tem que melhorar. Tá? Eu sou uma cozinheira maravilhosa de salgados, mas eu sou horrível para doce. Vai fazer um curso do quê? Salgado, gente. Porque eu perder um puta tempo fazendo uma doce. Você vai demorar. Para você ficar razoável no doce, você vai demorar 3 vezes mais. Qualquer aulinha que você tiver no salgado, você evolui muito. Fica no salgado, não precisa ir no doce. Entendeu? E veja, uma coisa muito séria que nós pais às vezes fazemos, viu, paizinhos que têm filhos em casa, muito cuidado com isso. Porque a gente costuma criticar. E toda vez que você criticar, melhora, né? E costuma não elogiar, porque toda vez que elogia, estraga, certo? Todo mundo concorda com isso? Criticou, melhora, elogiou, piora. Isso é uma má interpretação da matemática. O cara joga basquete, ele faz 20 pontos todos os jogos dele. Em média 20. Em média 20. Aí um dia ele faz 40. Você vai lá e bate palma para ele. No outro ele faz 20. É a média dele. Elogiei, estragou. Um dia ele faz 10. Aí você vai lá e dá uma bronca nele. O outro ele faz. Você chega para ele e fala, olha, elogiei, critiquei, melhorou. Gente, é matemática. Tanto é que vocês conhecem, vocês já viram isso. O camarada tem um jogo de futebol, o camarada vai lá, chuta uma bola e erra o pênalti. O próximo a chutar o pênalti, quem que é? É ele de novo. Por quê? Porque lá no treino, ele acerta 60% dos chutes no gol. O colega melhor depois dele acerta 20%. Ele errou ele está nos 40%. Vamos fazer de novo, ele vai acertar agora. Entende? A gente tem que melhorar a performance, não crítica. Gente, eu ainda vou fazer um vídeo disso, é que não pode, é legal. Mas vocês têm que ver as mães que levam os meninos lá no consultório. Ela chega, a primeira coisa que ela fala, cumprimenta o doutor. Pois ela tem que falar em casa, explicar que ele tem que cumprimentar o doutor. Não a hora. Aí o moleque não tem saída, vai e me cumprimenta. Né? Aí senta aqui. Se ele não sentar no meu colo, ele pode sentar em qualquer cadeira que tem na sala. Por que ela tem que determinar qual que é? Se ele está indo para essa cadeira, ela fala, senta ali, ele senta aqui, ele já desobedeceu ele. Está contabilizado como uma desobediência. Não pode, né? Tem que deixar à vontade. Bom, mas tudo bem. Voltando aqui para a situação, eu estou aqui, e um dia eu vou estar aqui. Ah, mas eu sou velhinho, eu posso morrer no caminho. Pode, se for jovem também. Viu? Mas eu não vou trabalhar com essa hipótese, vou trabalhar com a hipótese que eu vou chegar lá. O que eu posso fazer nesse intervalo? Quais os pontos de melhora que eu vou escolher para mim? E aí você vai, dentro de todos esse monte de pontos de melhora, que em geral, lá no meu trabalho, dá entre 30 e 50 pontos de melhora, cada um de nós tem 30 a 50 pontos de melhora. Eu vou escolher 3 e vou fazer um projeto para desenvolver esses 3. Tá? Só pensar no projeto já ajuda. Tá? Então, só o fato de você falar assim, vou pensar nisso. Eu tinha que melhorar minhas relações interpessoais. Eu estou muito isolado. Né? Eu tenho amigos, mas eu não procuro eles, não me procuram. Eu estou muito sozinho aqui assistindo programa de televisão o dia inteiro. Eu tenho que achar alguém para me relacionar. Como é que eu faço isso? Pensa nisso e acha uma estratégia para fazer isso. Eu preciso melhorar minha saúde. Eu não estou tomando cuidado com a minha saúde que eu devia. Eu fui no médico, eu dei um remédio, mas eu esqueço de tomar, às vezes. O que eu posso fazer? Vamos cuidar disso. Mas eu não estou cuidando dos meus filhos, dos meus netos. Um dia desse, um senhor que está nesse projeto, ele falou assim, eu estou em falta com meus netos. E, aliás, eu vou brincar com eles, eles não querem brincar comigo. Por que eles não querem brincar? Não sei, talvez falta de costume, eu nunca brinquei com eles, mas eu queria muito brincar com eles, para fazer bem para mim e para eles. E eu tenho muita coisa que eu quero ensinar para os meus netos. Tá, como é que você faz? Pega o neto e fala, agora vem aqui que eu vou explicar para você como é que funciona. Não dá. Né? Você tem que criar um caminho. E aí a gente brinca com o conceito de retinida. Quem aqui foi escoteiro ou militar sabe o que eu estou falando. Retinida é aquela cordinha que o cara quer botar uma escada na árvore. Mas não tem como subir lá sem escada. Ele joga a cordinha passa por cima do galho, ele amarra a escada na ponta, puxa, prende a escada e já está com a escada. O navio chega no porto imenso, a corda que segura o navio é uma corrente dessa largura, não tem como levar a corda até o porto. Ele joga uma cordinha, o cara lá no porto pega as cordinhas, põe numa alavanquinha lá, roda, 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 vem o cordão atrás dele. Chama retinida. Então,
Vamos fazer. Ah, mas eu queria tanto ter uma relação bacana com meus netos. Cria uma retinida. Cria um fato novo aí para fazer alguma coisa. Né? E aí tem milhares de ideias fantásticas. Esse camarada que eu estou falando resolveu fazer brinquedos infantis. Quando moço, ele era marceneiro, resolveu fazer uns brinquedinhos de madeira. Mas ele não deu para os netos. Ele fez os brinquedinhos, e aí o neto viu, quis, ele deu, aí, nossa, o neto ficou grato, contou para o outro, também quis. E hoje ele brinca com os netos, faz cidadezinha com os netos trabalham na oficina dele. Se divertiu muito. Retinida, você tem que criar um começo para chegar lá. Bom, eu acho que eu já falei bastante. Nós temos que pegar, principalmente os cabelinhos brancos aí, viu? E os tingidos. Parem para pensar uma coisa muito séria, muito séria. A vida não acabou. Tem velhinho que fica olhando para trás, tem velhinho que fica, eu sei, no meu tempo. Tem velhinho que fala, não, mas eu sei, eu conheço, eu sou autoridade. Para com isso, você não conhece nada. Você é um velhinho. Procura ver o que você pode fazer daqui para cá para ser feliz. Porque é isso que conta. Né? E é inadmissível que alguém que seja um cristão não queira ser feliz, gente. Jesus Cristo veio aqui para nos dar a liberdade, para nos dar felicidade. Né? Então, nós temos obrigação como cristãos de sermos felizes. É uma obrigação sermos felizes. Tá? E um dia vai acabar. E que esse pode ser o dia mais triste da sua vida. Se você olhar para trás e falar, o que eu fiz da minha vida? Mas pode ser o dia mais feliz da sua vida. Quando você olhar para trás e falar, yes, oba, valeu. Era isso. Vamos dar uma salva de palmas para o Tabajaro. Nós vamos abrir para algumas perguntas e você deve falar aqui no microfone. Ele vai estar à disposição para responder, né? Tá? Então, se você tem alguma pergunta, levanta a mão e eu vou com o microfone. Abigail, pode usar esse aí, Tabajara. Espera aí que eu vou lá. Então, nesse período aí que você mostrou aí, nesse tempo aí, como ser feliz nesse tempo. Nós que temos assim uma idade que o dia que acorda sem dor, a gente fica preocupado. Então, como levar esse tempo, poxa, hoje eu estou bem, né? Vou cair na farra, né? Mas aí você vê assim que você é limitado, né? Sabe que a coisa não é lá aquilo que a gente está pensando. Então, como é que eu posso trabalhar assim com a minha mente dentro da minha área física limitada? É só ser honesta com você mesmo. Né? Lembra que eu falei que o Japão tem várias palavras para a saúde? Essa é a sua saúde. Você é limitada. Você é limitada. Ponto. O que você vai fazer com as limitações que você tem? Eu não tenho nada para fazer. Me levaram uma senhorinha bem idosa lá no consultório. Aí ela chegou e falou, olha, doutora, o senhor é o último que eu vou ver. Eu não aguento mais médico. Eu vou nos médicos e os médicos me enrolam, ninguém fala o que eu tenho, não sei o que. Ela falou, mas se você quiser, eu falo o que você tem. Aí a filha olhou com uma cara assim, ela deve ter pensado, bem porcaria, né? Falei, você é velha, você está ficando velha, você está velha. Como assim, doutor? Faz pinhé. Aí, na sala entrou uma neta. Eu acho uma sacanagem, a gente não faça isso. Você não vai levar um paciente no psiquiatra e entrar com a criança. Isso é uma maldade terrível, né? Mas foi. Aí eu falei, faz pinhé na netinha. Agora faz pinhé em você. Então, a pele sua, é a pele, seu cérebro, não pensa mais, gente. Você pegar você deve ter uns 40. Tá linda, mas desculpa, com todo respeito. A mais saudável, a mais 64 anos, mais saudável que eu vi na vida. Né? Mas se você fizer um raio-x do cérebro, o raio-x não precisa nem ser uma tomografia, e der para um especialista, ele olha e fala, tem 60 a 65 anos. Porque o nosso cérebro envelhece. Aquelas curvinhas, né, que a gente tem no cérebro, elas estão ficando mais achatadas. Então, o meu cérebro não é igual ao meu cérebro de 20 anos atrás. Gente, eu resolvi. Uma dica.
Inventem coisas para fazer. O velhinho que fica em casa sem fazer nada vai envelhecer mais rápido. Eu inventei 2 coisas quando eu fiz 65. Eu me matriculei num curso de inglês. Eu já falava inglês, já dei palestra em inglês, tudo mais. Eu me matriculei, falei, vou melhorar meu inglês. Matriculei num curso de inglês e entrei no curso de saxofone. Tá? Gente, meu professor é um santo. Porque ele tem uma paciência. Ele explica a mesma coisa 300 vezes. Eu não aprendo. Lógico. A minha professora de inglês, então, essa vai para o céu. Se é verdade que você tem que sofrer aqui vai para o céu, tem gente que acredita nisso, é bobagem. Isso não é cristão. Ela vai, porque, pelo amor de Deus, ela me explica a mesma coisa. Eu erro coisas básicas no inglês. Né? E outra, ainda aprendi errado, então ficou pior ainda. Então, não adianta. Né? Lembra que eu falei no começo? Quando a gente entra numa escada, o que a gente faz? Carra, mano, com o irmão. Não é assim. Você pega essa senhora aqui, cabelo branquinho, ela não tinge, tem cabelo branquinho, linda, né? Ela não compete com a filha dela, com a neta dela. Não dá, é outra coisa. Então, a saúde do idoso é a saúde do idoso. Eu estou com 70 anos, eu tenho que curtir os meus 70 anos. Se eu não curtir os meus 70 anos, não adianta eu querer fazer de 20, eu não tenho mais 20. Aliás, uma coisa muito séria é quando o idoso resolve dar uma de jovem, né? Então ele quer falar que nem jovem. Então ele fala, nossa, é uma brasa, mora. Não dá, gente. A gente faz um workshop com adolescentes, chama Gincarreira. É um negócio lindo. A gente faz uma gincana para falar na gincana sobre carreira, sobre escolha profissional, essas coisas. É muito bonito. Com um monte de gente. A maior que nós fizemos, tinha 800 pessoas participando. É muito bacana. Só que no nosso workshop tem um consultor team. A gente vai numa escola e fala, escuta, um voluntário aqui queira participar com a gente. Esse cara ganha, e esse cara fica com a gente o tempo todo enquanto a gente está organizando o workshop. E quando a gente está fazendo, então assim, tem 30 psicólogos trabalhando e um consultor team. Detalhe, a palavra dele vale mais do que a de um psicólogo, vale mais do que a minha. A gente estava fazendo um workshop um tempo atrás e ele chegou e falou, olha, o pessoal está cansado. Se você não parar agora, vai dar caca. Na hora nós paramos, pusemos eles para tomar café. O pessoal do café não estava aprontando, briga com eles, vai brigar comigo. Vai para lá. Era um exercício muito pesado, exercício que o cara tem que pensar, é a vida dele que está em jogo. Então eles estavam cansados. E o consultor Tim chegou, olha, o pessoal está explodindo, bota para descansar. Botou para descansar. Voltou todo mundo jovem, animado, tudo de bem. Não adianta, você não consegue. Eu atendo adolescente, falei para vocês, atendo até criança. O adolescente chega para mim e fala, ó, negão, vamos combinar uma coisa, eu não sei sua língua, tá? Então você explica para mim como um cara de 70 anos pode fazer para entender o que você quer falar. Certo? E se eu falar qualquer coisa que você não entende, você pergunta. Gente, melhora muito o relacionamento. Porque ele percebe que eu estou levando ele a sério. Porque se eu falar, se eu falar com ele uma linguagem técnica, ou uma linguagem da minha idade, ele não vai entender. Entendeu? Ele não sabe fazer nada disso. Então, não tem como. Nós temos que aceitar. Então, olha, eu vou te dar uma notícia muito legal. Você tem quantos anos? Você tem 64 anos. Tem alguma dúvida? Eu repito. Você tem 64 anos. É um 6 seguido de um 4. Aproveite os seus 64, porque daqui a pouco você tem 60 aí. Né? Você não anda para cá. O Kierkegaard, que é um filósofo muito bacana, ele falou uma coisa muito séria. Em inglês fica bonito o termo, em português isso fica esquisito. Mas ele fala o seguinte, a gente só compreende a vida backyard, olhando para trás. Eu só compreendo a vida quando eu olho o que passou. Mas eu não vivo o que passou, eu vivo daqui para frente. Então eu não sei, eu estou aqui conversando com vocês, eu não tenho a mínima esperança, a mínima ideia se amanhã eu vou estar vivo. Aliás, nenhum de vocês tem, nem a criancinha. Entendeu? A gente não tem essa certeza. Não tem essa certeza. Mas a gente fica criando fantasias. Então, ó, nós vamos parar a nossa conversa aqui por volta das 5h30, 6 horas. Tomara que seja muito gostoso o lanche que nós vamos receber agora aqui. Né? Mas nós vamos. O que você vai fazer hoje? Qual vai ser a preocupação que você vai ter hoje para você aproveitar a sua vida? Qual que é a melhor coisa que você pode fazer hoje? Porque você nunca mais vai ter o dia 20 de maio. Nunca mais. Esse 20 de maio de 23 acabou. O que cada um de nós pode fazer de melhor hoje? Entendeu? Ah,
fazer nada, estou cansada. Deixa amanhã eu faço. Amanhã não sei se vem. Talvez eu não veja mais a luz. Lembra essa música? Vocês não conhecem essa música? Não. É do meu tempo de criança. Não sei se vocês não conhecem a música. O amanhã não sei se vem, talvez não veja mais a luz. A luz, o pecador entrega já seu coração a Jesus. É uma música da minha infância. As músicas das igrejas presbiterianas têm mudado muito ultimamente, né? Essas que vocês cantaram aqui eu já não conhecia, né? Uma delas, pelo menos, eu não conhecia. Bom, então é isso. Quem mais quer fazer uma provocação para a gente pensar um pouquinho mais? Ficou satisfeita? Ficou satisfeita? Ficou muito triste? Então a minha também. Mas olha, a minha também. Tem hora que eu acho que eu tenho... Esses dias teve um problema lá perto da minha casa, eu queria chegar rápido, eu corri. Para quê? Não dá. Não dá. Esse aqui é o problema. A nossa cabeça não envelhece. Aliás, é bom que não envelheça, porque quando a cabeça envelhece, o cara que acha que tem 64 anos, tem convencido que tem 64 anos, ele está perdido. Você tem que achar que você tem 20 e fazer o que os 64 permitem. E olha que permite muita coisa legal, hein? Ah. Então, olha, eu acho. Repete porque não estou gravando. É verdade. Então, como eu estava falando, eu tenho hoje 40 anos, mas a minha mente é de 60, 70, e isso reflete no meu corpo, porque o meu organismo em si é como se fosse de uma pessoa idosa. E o esposo, ao contrário, Eu quero ser tem quer ter 24 20. Ele tem quantos anos você falou que você tem? 46. Não, Ele tem 46. Não, quantos ele falou que ele acha que tem? 15. 15 anos. Não, mas uns 25 eu acho que não É, tá bom, né? é isso mesmo, né? A gente pensa igual isso. Né? Eu estava com um colega recentemente e a gente estava na praia e tinha umas meninas muito bonitas caminhando e ele tinha acabado de se divorciar e elas estavam caminhando e falou, vamos falar com as meninas? Eu falei, pra quê, né? Não vai. Não vai. Ele falou, pô, não vai dar certo. Não, mas vamos falar com as meninas. Eu falei, não vai. Aí ele não foi. Aí acabou nossa pescaria, pegamos o carro e íamos voltando, as meninas iam passando, as mesmas meninas iam indo caminhando. Aí ele estava dirigindo, ele não teve dúvida, ele parou o carro e fez uma pergunta, assim, tipo paquera de bobo, né? Onde que é tal lugar? Ela respondeu, tio, o senhor faz isso. Pô, eu chorei de rir, né? Ficou horrível. Claro, não adianta. Ó, e você, por favor, dá um pulo lá no consultório, a gente conversa. Porque, não pode. Não, tem que fazer um tratamento de urgência para parar com isso, não pode. Então, mas isso, sabe o que é? Isso aí, às vezes, é alguma coisa que colocaram em você. Né? Eu tenho um irmão que muitos de vocês conhecem aqui, o Bira. E o Bira é um cara que, quando a gente era criança, ele era o cara que cuidava de nós. A nossa mãe era muito doente e ele era o cara que tomava conta da gente. Né? E isso era valorizado pela igreja, era valorizado pelas pessoas. Então o Bira era um cara adulto, um cara que cuidava da gente. Né? Tanto que é mais adulto agora, às vezes eu cheguei a falar para ele, Bira, eu não preciso mais de um pai, meu pai já existiu, eu preciso de um irmão. O Bira não faz programas de irmão com a gente, ele conversa com a gente como se ele fosse nosso pai, até hoje, entende? Agora, como eu sou irmão, não dá para tratar, eu não sou seu irmão, eu posso ajudar, né? Porque não pode, gente. As pessoas às vezes atribuem para a gente uma responsabilidade que não dá para curtir. Eu fico imaginando o sofrimento mental do meu irmão Bira, quando ele tinha 6, 7 anos e cuidava de um irmão de 5 e de um irmão de 2. Não pode. Você ainda tem, você está aqui, vou fazer um convite para você. Você está aqui,
você está se sentindo aqui, entendeu? Volta para lá, tem muita coisa boa para você viver. Você vai chegar aqui um dia, mas não precisa ser agora. Não faz isso, não. Bom, uma outra pergunta? Nossa, tão alto esse. Fala. Thank you. Fala, Raquel. Estão perguntando aqui qual que é o seu problema, se você achou solução para o seu problema. Olha, eu pensei, eu tenho. Se eu falar para você qual é o meu problema, eu vou estar mentindo para você. Eu tenho pelo menos uns 400 problemas aí para resolver. É um monte de problema. E meus, né? E nem sempre são dos outros. Mas eles são. É um monte. Um dos grandes problemas que eu tenho é que quando eu estou aqui aos 70 anos, né? Eu não sei até onde eu vou, mas eu fiz um gráfico, eu fiz um estudo genético de qual que é a minha expectativa de vida. E deu 87. Tá? Então eu fiz um gráfico, que fica na minha frente, eu estou trabalhando, na minha frente fica o gráfico. Onde eu peguei todas as semanas que eu tenho, de 87 a quando eu nasci, e botei uma estrelinha no gráfico. Uma linha a cada ano. E aí, aonde eu já vivi, eu pintei a estrelinha com uma outra cor. Então, gente, o gráfico é desse tamanho e eu estou aqui. A expectativa de vida que eu tenho é muito menor que eu já vivi. Há muito tempo eu passei a média. Eu tenho, na melhor das hipóteses, eu fiz aniversário esses dias, e as pessoas falam, quantos anos você tem? Eu falo, 12, 15. O que é isso, Tabajara? Não, eu tenho 15 anos. Eu ainda tenho. Porque o que eu já passei foram 70. Mais 15, 85, tá bom demais. Né? Tá numa boa média. Se eu conseguir chegar aos 85, eu vou querer chegar aos 95. Eu tenho um colega que fez aniversário comigo e está com 96. E está ativo há 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, que ainda não era pandemia, ele correu aquela subida lá de Sousas. Né? E ele começou a subir a corrida e correu 1, 2 quilômetros. Ele falou, se eu continuar a chegar lá em cima, eu vou voltar de ambulância. Aí ele virou e desceu. Então, quando ele desceu, os campeões estavam chegando, né? Ele chegou junto com os campeões. Nossa, foi aplaudido, ganhou uma medalha. O mais velho corredor da Sousas. Ele estava com 96 agora, 94, 92 anos. Né? E a gente tive um papo muito gostoso esses dias, porque a gente estava falando disso, né? Nós vamos nos encontrar agora, dia 29, se não me engano, para fazer uma festa de aniversário. Né? Não é uma festa de despedida, é de aniversário. Então, eu não tenho pressa de acabar isso. Eu acho que a minha vida foi um presente que Deus me deu, e foi, porque a probabilidade da gente estar aqui é mínima. Você lembra que lá na relação sexual do seu pai com a sua mãe eram milhões de espermatozoides, só um chegou, você. Então não adianta você falar assim, a vida é assim. Não, nós tivemos a maior sorte de ter nascido. Temos que aproveitar essa sorte até o último centavo. A hora que acabar, que a gente acabe em glória, que a gente acabe feliz. Que bacana, eu fiz uma vida bacana. Eu ajudei as pessoas, os meus sonhos de adolescente se realizaram na idade adulta e eu estou bem. Tá? Agora, é isso. Respondi? Outra pergunta, mais uma? Vô. Você sabe que ele tem apelido de vô, né? Por quê? Doutor, fiz 50 esse ano. Uma criança. Tenho um filho de 14. Oh. E ele resolveu que agora vai praticar esporte e nós temos praticado juntos. Como convencer a minha cabeça que eu não tenho o mesmo vigor dos 14. Mas eu tenho a experiência e eu ainda ganho dele. Ele só vai ganhar de mim quando realmente ele tiver me passado. Eu dou um conselho para você. 2 conselhos. Primeiro, fala com o Bira. O Bira foi jogar basquete com o André, quase morreu. Né? E depois conversa com meu filho, porque nós fizemos um campeonato de braço de ferro lá em casa. Quando ele fez 15 anos, a gente fez o campeonato de braço de ferro. Ele estava indo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e estavam todos os amigos dele lá, aquela turma, fazendo um churrasco de despedida. Para todo mundo agora que a gente vai vamos fazer a final do braço de ferro familiar. Quem ganhar agora é invicto. Tudo bem. Aí eu ganhei de 2-1 dele. Até hoje eu não sei se ele deixou. 2-1.
E aí ele foi para os Estados Unidos, ficou lá, voltou, Um tempo depois, a mãe dele, a mulher que o hospedou nos Estados Unidos, veio para o Brasil e a gente fez um churrasco com os amigos, tudo com ela, de novo, no mesmo lugar. Aí ele, uma hora, eu estava tranquilo, uma hora qualquer, ele falou, para, nós vamos fazer a revanche. Eu falei, que revanche nada, pô. Eu já ganhei, todo mundo, tem gente que estava aqui, estava lá, eu já ganhei. Não, vamos fazer revanche. E o pessoal começou, revanche, revanche. Perdi de 2-1. Eu acho que ele deixou. Então é isso. A única pessoa no mundo que vai te passar e você vai ficar feliz é seu filho. A hora que teu filho... E ele vai te passar com carinho, com amor. Ele não vai te judiar. Entende? Então você não pode competir com seu filho. Eu vejo... Gente, eu sou psiquiatra, faz 44 anos que eu sou psiquiatra. Eu vejo de coisa errada. Às vezes, eu adoro vir falar com vocês aqui porque eu falo de coisa boa. Porque eu vejo coisa ruim todo dia. E o que eu vejo de pai competindo com o filho, mãe competindo com a filha, mãe atrapalhando o namoro da filha, porque ela quer estar no lugar da filha. Mãe que a filha casa e ela faz questão de arrumar a casa como ela quer, não como a filha que vai morar lá quer. E a argumentação que ela tem é o seguinte, mas quando eu casei eu era pobre, não podia comprar o que eu queria. Agora eu tenho muito dinheiro, eu vou comprar para você tudo que você quiser, a mãe para a filha. Mas vai ser como eu quero. Faça meu favor, né? Então essa competição não vale. Você perde gostoso. Pô, eu me conselho de medicina com meu filho. Entendeu? Eu estou fazendo um check-up agora, meu filho está na França, mandei todos os resultados para ele, ficamos conversando sobre os resultados. Porque ele é muito melhor que eu. Né? Como médico geral, ele é cirurgião, você imagina, eu sou psiquiatra. Mas ele me pergunta de psiquiatria. Quando ele tem algum problema psiquiátrico, os pacientes dele, ele me liga. Entendeu? É assim. Se eu fizer uma corrida, se eu fizer um braço de ferro com ele hoje, é brincadeira. Vou perder os 3. Não tem como, gente. Não tem como. Mas faz parte da vida. Entendeu? Eu acho assim muito bacana quando eu vejo, por exemplo, como eu vi agora há pouco, né? O pai com a criança no colo, abraçado, juntinho, né? E acho muito bonito quando você vê um velhinho e um jovem acompanhando aquilo com todo carinho. Porque assim, a gente nasce criança e morre criança. Um velhinho é uma criança, né? Ele tem que ser... Então... É diferente mesmo, né? Hã? Assim, eles jogam lá entre os amigos e eu fico ali, do lado. Fica ali, filha. Mas eu falo, vamos jogar, pai. Sim. Não, exato. Mais alguma pergunta, gente? Olha, eu estou adorando aqui, mas o caldo está esfriando. Pode. Pode. Aqui? Eu dei autonomia para minhas filhas morarem sozinhas. Primeiro, porque precisava profissionalmente. Mas a separação doeu, né? Hoje a minha filha faz como que chama, acompanhamento psicológico e traz para mim problemas. Olha lá, a senhora fez isso, então está lá no meu emocional está isso, sabe? Então ontem nós passamos uma tarde muito gostosa cozinhando, nós 3 no sofá debaixo de uma coberta conversando, né? Mas aí ela voltou lá ao passado. Questionando coisas que eu cobrei dela quando era adolescente. E ela está no meu emocional. Então, eu fico assim questionando. E agora? Tem alguma coisa para ser feita? 3 mulheres conversando. Sabe essas mulheres comadre que quer uma mostrar que é melhor do que a outra, né? Então, a primeira falou assim, meu filho é um piloto. O mundo inteiro. Todo lugar que ele vai, ele traz um presente para mim. Pela minha casa tem porcelana da China, tem robô do Japão, tem vinhos franceses, tem massa italiana, tem tudo lá do mundo inteiro. Aí a outra falou, poxa, que eu vou ficar por trás, né? Ah, mas isso não é nada. O meu filho, ele é escritor. Ele já escreveu 30 livros e está traduzindo em 70 idiomas. E todo o começo do livro está lá, dedicado à minha mãe fulana. Poxa, quem que é melhor, né? Aí a terceira falou, o que eu faço agora? O negócio é o seguinte, é que meu filho é um neurótico. Gasta uma tremenda grana com o psicólogo. E ele vai lá falar de quem? De mim. Né? Isso é um problema sério, tá? Eu sei que quando eu falo isso em alguns lugares, eu sou muito criticado, mas hoje em dia, muitos psicólogos
eles estão olhando para o passado. É como se você estivesse dirigindo um carro olhando só no retrovisor. E isso não funciona. Né? Porque se você começar a olhar... Esses dias teve um vídeo que fez muito sucesso sobre trauma. E o cara fez uma experiência muito bacana. Ele pegou o pessoal na prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, todos aqueles caras maus, gente ruim, fez uma roda e falou que aqui quem de vocês teve um pai ausente? Vários deram um passo na frente. Quem de vocês teve um pai exigente? Vários deram um passo. Quem de vocês teve uma mãe não sei o que lá? Vários deram um passo. E aí foi todo mundo se juntando, né? E o cara fala, então, o trauma trouxe eles aqui. Aí eu estava fazendo um workshop numa empresa de tecnologia, só gente jovem, maravilhoso, espetacular, todo mundo produtivo, trabalhando com inteligência artificial, gente maravilhosa. Aí eu falei, vou fazer uma experiência com vocês, faz uma roda. Quem daqui teve um pai assim? Todo mundo andou por frente. Gente, o que você faz na experiência é você que faz. Entendeu? Tem gente que foi filho de gente muito ruim e virou gente muito boa. Tem filho que foi filho de gente boa e virou gente ruim. Então, quando a sua filha faz para ele, fala, querida, eu te dei o meu melhor, era o que eu tinha para dar. Pode trocar, né? Vai lá no Procon e fala, eu não quero mais essa mãe, quero trocar. Entendeu? Mas enquanto é você, entendeu? Não tem jeito. Mas isso não é culpa dela, é culpa da psicologia. Né? Hoje temos muitos psicólogos que pedem para você contar o seu dia, sua semana, e temos muitos psicólogos que querem saber o passado. Né? Tem uma linha grande crescendo, a gente tem até curso para esses psicólogos novos agora, tentando falar que, gente, não faz nenhuma diferença. Gente, é muito sério isso. Atendi um garoto, e ele chegou, contou toda a história, mau caráter, mau aluno, um terror, menino. E aí eu contou todo mundo, perguntei na família, tem alguém doente? Não tem aquelas perguntas normais que todo médico faz. Eu falei, mas você não falou do seu pai? Não falo disso. Peraí. Você não nasceu de chocadeira, você tem um pai. Mas eu não quero falar disso. Tá bom. Por que você não quer falar disso? Porque na minha casa não se fala disso. Tá bom. Fulana, manda a mãe do fulano entrar. Ela entrou e falou, olha, tem um problema aí, o moleque é um demônio, em forma de gente, e não quer falar do pai. O que acontece? Fala, doutor, não quero falar disso. Fala, agora não estamos falando sério. Aí tem problema. O que foi? Doutor, ele é um assassino. Puta. Que assassino. Como é que foi o assassinato? Ah, doutor, foi uma situação terrível. Eu estava namorando com ele e engravidei. Desse aqui. E o meu ex-namorado, meu ex-noivo, ficou sabendo disso e veio me matar. E ele veio com um machado na roça. E o pai dele entrou na frente, se machucou bastante, mas matou o meu ex-noivo. Pô, seu pai não é um assassino, seu pai é um herói. Você só está aqui agora porque seu pai salvou você. Seu pai é um herói. Bom, resumindo a história que é longa, o cara foi conhecer o pai. O pai não tinha nenhuma ajuda legal, financeira, porque o pai era pobre e matou um cara, estava preso há 18 anos, lá, 17 anos. Ele procurou um advogado na Defensoria Pública, contou a história dele, eu indiquei um advogado amigo meu, pegou o caso, foi lá, tirou o pai da cadeia. Hoje eles são dois grandes amigos. Quer dizer, a gente tem que entender o passado, às vezes você não está entendendo o passado. Entendeu? Às vezes você faz coisa errada. Né? Eu lembro uma vez que eu estava com pressa, perdendo hora para uma palestra, desesperado, e aí meu filho entra na minha frente. Eu falei, você não está vendo que eu estou com pressa? Empurro ele e ele me dá o desodorante. Ele estava me ajudando. Até hoje, ele não lembra disso, mas eu lembro. Entendeu? Quer dizer, pô, sacanagem, né? O cara está me ajudando, eu estou atrapalhando, eu estou brigando com ele, né? Então não tem jeito, não adianta. Fala para olha, essa mãe que você tem. E eu vou te contar uma, tá? Se você fosse conversar comigo sobre esse assunto que você está conversando agora, eu ia falar para você o seguinte: você não tem culpa. E você não tem culpa por duas razões. Primeiro, que você não é a única que influenciou ele. Ela. Além de você, teve o pai, teve os seus genes, mas teve os genes do pai. Teve a cultura, a escola, a imprensa, a mídia, tudo. Então você é só um vetor, um vetorzinho. Então você pode ser a pessoa mais importante para ajudá-la. Né? Cadê aquela garotinha linda que saiu? A mãe dela, quem que é a mãe dela? Você é a pessoa mais importante do mundo para ajudar sua filha. Ninguém é mais importante que você. Tá? Isso. E o pai é o segundo mais importante. Tá? Mas você não tem o poder.
Você não tem poder. E desejo sem poder é só sofrimento. Eu esqueci. Desejo sem poder é só sofrimento. Você não tem esse poder. Né? Então, está reclamando? Não. Desculpa, minha filha, mas eu fiz o meu melhor. Pronto. Estamos conversados. Fiz um monte de erro. Não foi só esse. Ou então você pode fazer o seguinte, brincar também, né? Essa é a teoria do meu filho. Quando você é acusado de alguma coisa que o cara tem razão, você aumenta a queixa, né? Pô, você não está prestando atenção em mim. Não, além de não estar prestando atenção em você, eu estou fazendo outra coisa enquanto eu falo com você, eu estou pensando em outra coisa, O cara falou, opa, não foi só esse erro não, filha. Que isso, eu fiz tanta coisa errada com você. Né? Mas olha, foi com boa intenção. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tá feito, tá feito. A última pergunta, vamos lá. Ah, tá só espreguiçando. Quando a pessoa é novo, ela vai, traz experiência da família, quando nasce, quando fica jovem e quando vai aproximando a idade mais adulta. E muitas coisas acontecem na vida dela. E como ela não pôde receber coisas boas da família, porque a família não passou, o que ela pode fazer agora que ela já tem essa consciência? O que ela pode ajudar as futuras gerações? Boa pergunta. É o que eu tenho mais trabalhado hoje. Hoje eu estou me dedicando muito a trabalhar com famílias lá. Mas eu sou daqui. Né? Então, quando eu olho para trás e vejo o que meus pais fizeram, gente, quanta besteira. Quanta coisa errada, quanta coisa maldosa. Quantas vezes, eu sou de uma família evangélica, vocês já sabem disso, quantas vezes, no nome de Deus, colocaram coisas que eram desejos pessoais. Entendeu? Então tem muito erro. Acabou, não posso fazer nada com isso. O que eu posso fazer é o seguinte, como é que eu vou consertar do dia 20 de maio para frente? Porque até o que eu fiz dia 19 de maio não dá para mudar. Então, olha, veja só, eu estou amargurado, eu estou chateado, eu não estou feliz. O que eu posso fazer para ser mais feliz? Essa é a minha pergunta hoje. Não adianta olhar para trás, não tem o que fazer. Agora, tem sim, por exemplo, um profissional como eu, tem a possibilidade de falar para os pais, olha, não faz isso, gente. Né? Eu estou lá, tudo isso antes da pandemia, tá, gente? Eu peguei Covid, eu vim de máscara até no carro ali, ó. Só tirei para chegar aqui agora. Viu? Mas eu fiquei no UTI, foi um negócio sério comigo. Mas antes da pandemia eu fazia muita coisa. Atualmente, a primeira palestra depois da pandemia é essa aqui com vocês hoje. Olha, que honra a minha. Viu? Mas comecei com o pé direito, né? Por isso que eu não quero parar de falar, vocês já perceberam? Muito tempo sem falar. Viu? Mas o que eu estava falando mesmo? Hã? Ó, quando você tem 70 anos, você tem 70 anos, você esquece. Nada mais fácil. E quando você teve Covid, pior ainda, você pergunta, se o cara não lembrar, porque não está prestando atenção. Né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Então, eu estava contando para você, eu estava lá no Ceasa, eu estava lá andando no Ceasa, vendo aquelas plantas lindas, maravilhosas, aí tem uma garotinha pequenininha, com aquela calcinha plástica, com aquela sainha pequenininha assim, que a hora que ela agachou numa planta linda, a planta, ela fez assim com o dedinho. Antes que ela conseguisse colocar o dedo na planta, ela levou um tapa. Uma mulher feia, horrorosa. Já falei que ela fazer isso, deu um escândalo. A garotinha ficou pálida. Gente, não pode, né? Não pode, não pode. Eu ia falar com a mãe, não tive coragem, porque eu ia dar uma bronca tão grande na mãe que eu ia acabar criando um problema maior. Não falei com a mãe. Mas não sei se devia ter falado até hoje. Mas, gente, não pode, né? O que essa mãe devia ter feito? Olha que bacaninha, que bonita a flor. Olha, não põe a mão não que você estraga a florzinha, ela é muito delicada. Vamos ver a flor. Cheira ela para ver. Né? Faz alguma coisa. Mas não foi isso que fez. Foi dado uma bronca. Entendeu? Às vezes a gente tem umas ideias muito interessantes. Eu vou contar uma questão pessoal para vocês aqui agora. Eu tinha uma igreja muito pequena. A igreja que eu cresci foi mais ou menos dessa aqui, assim, bem pequenininha. E a gente que dava comida para o pastor, né? O pastor, coitado, não ganhava nem para comer, tadinho. E a gente ele ia almoçar muito na minha casa. E um dia tá lá eu, o pastor, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e saindo conversando, e eu falo, olha, eu quando crescer quero ser drogado.
Meu pai quase vomitou, né? Meu pai ficou mal. Minha mãe deu um beliscão em mim, assim, que pelo amor de Deus. Aí o pastor, muito legal. Eu falei, mas por que você quer ser drogado? Foi porque os drogados sofrem muito. E eu, sendo drogado, eu posso entrar no meio deles e pregar Jesus para eles. Olha que coisa linda. Aí o cara falou assim, não, você não precisa ser drogado. Você pode fazer isso. Hoje eu trabalho com drogado. Não precisa de usar droga. Mas na minha cabeça de 6, 7 anos, escutando os adultos falar de drogado, ser drogado era um meio de entrar no meio dos drogados e salvá-los. Né? Quer dizer, na cabeça de uma criança. Então, os pais têm que ser muito amorosos. Né? Eu acho que amor não tem efeito colateral, o resto tem. Gente, eu fiz uma tese de doutorado e eu não sabia fazer tese. Né? Tudo que a gente faz... Hã? Não, é a última história que eu vou contar para vocês. Eu fiz uma tese de doutorado. E eu não sabia fazer tese, né? E aí eu perguntei milhões de coisas. Quando chegar nos resultados, a gente não sabia o que fazer com os resultados. Então, era muita coisa. Aí levamos para o Unicamp, pusemos lá no supercomputador da Unicamp, ele fez todas as correlações possíveis, e eu trabalhei em cima de algumas correlações e escrevi minha tese. Mas tem algumas correlações que são muito interessantes. O jovem tem mais coragem, mais preocupação com o futuro, mais vontade de construir um futuro bom, se ele tem uma mãe feliz. Não se ele tem uma mãe cuidadosa. O fator que mais interfere na garra, na autoestima das crianças, dos jovens, é a felicidade da mãe. Em segundo lugar, a felicidade do pai. Então, se você puder ser aquela mãe que esquece a hora do almoço, serve comida gelada, porque está cantando, é muito melhor para os seus filhos que você ser aquela mãe que faz a comida na hora, quentinho, se não comer, dá bronca. Entendeu? Isso é a conclusão minha de uma pesquisa. Acabou, não falo mais. Obrigado. Nós queremos agradecer a presença do Tabajara aqui conosco, né? Ele vai proseando, a gente vai ficando, né? E vão surgindo as perguntas, mas se Deus nos abençoar, o Tabajara vem novamente e aí a gente continua com esse papo, né? E nós vamos ficar em pé e nós vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade e depois convido todo mundo, tem um caldo verde, como o Tabajara falou, que ele já teve o privilégio de dar uma olhadinha, e aí a gente comer, conversar mais um pouquinho, já que está uma tarde gostosa, né? Nós vamos orar, eu vou pedir para o pastor Ivanaldo fazer essa oração, pode ser? Pastor, dá o microfone. Pai, nós agradecemos ao Pai nessa oportunidade, nessa tarde, por estar ouvindo, Senhor, algo importante para nossas vidas. E que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, encorajar o teu filho a trazer as palestras, Pai, que é muito edificante para todos nós como família, Senhor. Então abençoe o teu povo, guarda, livra e protege e nos abençoe, Pai, para que nós possamos prosseguir cada vez mais, ó Pai, diante do Senhor. Em nome do teu filho Jesus Cristo. Amém.